Bom dia! Estou aqui para mais um devocional abençoado para trazer para vocês o nosso café espiritual, pois nós precisamos estar alimentados, corpo, alma e espírito, para estar fortalecidos e suportar todas as adversidades da vida. Neste devocional de hoje, o Jesus traz para nós duas lições importantíssimas e duas coisas que nós cometemos erros e que não deveríamos cometer. Então, hoje vou falar sobre os dois grandes erros que os homens cometem, pois eles não conhecem, aleluia, Jesus, o desejo do Senhor Jesus. Mas hoje você vai entender. E o versículo de hoje está em Mateus 22, 29. E a palavra do Senhor vem nos dizer desta maneira: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Esses dois grandes erros que os homens cometem acabam destruindo a nossa intimidade ou o nosso relacionamento com o Senhor. Nesse texto, Jesus aponta dois grandes erros que nós cometemos: não conhecendo as Escrituras e não conhecendo o poder de Deus. Estas palavras de Jesus foram ditas aos próprios religiosos, de quem era esperado que conhecesse as Escrituras e o poder de Deus. Portanto, esses dois erros podem ser cometidos tanto pelos homens ímpios como até por nós cristãos. O primeiro erro é não conhecer as Escrituras. Eu gosto muito de falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Aquele versículo não deixa sombra de variação de que a palavra do Senhor, as Escrituras do Senhor têm poder, e quando nós a usamos para o nosso dia a dia, para tudo que nós fazemos, nós vemos a mão do Senhor em tudo. Muitas das vezes nós entramos em desespero, temos crise de ansiedade, porque não usamos o poder que há nestas Escrituras. E eu falo sem medo de errar que a palavra do Senhor, ela produz um remédio para que tudo se resolva. As crianças costumam dizer que é o pozinho do pirim-pim-pim, né? Mas eu digo para vocês que a palavra do Senhor ela é muito mais poderosa do que qualquer coisa imaginária ou inimaginária, porque a palavra de Deus ainda diz que o que nós não vimos, o que não desceu ao nosso coração e nem ao nosso entendimento é o que o Senhor tem preparado para nós. Então, só para entender o poder que há nestas Escrituras, quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, nós podemos vivenciar esse sobrenatural que o Senhor preparou para nós. Quantas das vezes, por não conhecer as Escrituras, nós mergulhamos na ignorância espiritual. Então nós temos que procurar meditar na palavra do Senhor, como diz o salmista, dia e noite. Não apartar de forma alguma a palavra do Senhor da nossa boca. Como assim, mas não tem tempo para ficar com a Bíblia o dia inteiro, a noite inteira? Não. Você precisa meditar, ler um versículo e estar durante o seu dia meditando todo o dia naquele versículo. Se você não leu, ouviu então, ligou a internet, pôs lá na Bíblia e ouviu um versículo, ou então ouviu uma mensagem como essa, e esse versículo traz para você uma série de direções nas quais o Senhor tem específicas para cada um, porque o que o Senhor dá de entendimento para mim não é o mesmo que Ele tem para você, mas eu digo sem sombra de variação que
que estar meditando todo momento na palavra de Deus é maravilhoso. A gente vence a depressão, vence a ansiedade, a gente vence todo o mal que vem sobre a vida da gente, inveja. Quantas das vezes nós sentimos um peso no nosso corpo porque passamos perto de alguém ou alguém lançou um olhar ruim, uma palavra, e a gente nem sabe, mas sentimos aquele peso espiritual. Aí vamos para a palavra, oramos, buscamos a presença do Senhor e nos sentimos melhor porque o Senhor repreende aquele mal, quebra aquela maldição que foi lançada sobre a nossa vida. Então, a Bíblia, ela é completa. Ela não tem esse ou aquele assunto que ela não tenha resposta. O Salmo 73:11, os ímpios cometem este grande erro dizendo: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Porém, a própria palavra de Deus responde a esse tipo de ímpio dizendo: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Salmos 32:9. Então o Senhor diz para você: não seja guiado pelos outros. Quantas das vezes nós damos a nossa direção da nossa vida, a nossa vida nas mãos de uma pessoa que só nos maltrata, nos humilha, e nós acostumamos tanto a viver naquela vida de migalha, naquela vidinha mais ou menos, que nos esquecemos que o Senhor disse que Ele que é dono da nossa vida e que nós não temos que dar a nossa vida para ninguém direcionar como cavalo. Então busque sabedoria, busque entendimento nas Escrituras para viver o melhor do Senhor. Aleluia, Jesus. Em João 5,39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Todos nós dizemos que sabemos quem é Jesus, sabemos o sacrifício que Ele fez, mas temos que examinar as Escrituras, temos que estar conscientes de tudo que o Senhor Jesus fez, faz e continuará fazendo até a consumação dos tempos, pois Ele não veio aqui para descumprir a lei, Ele veio para ensinar. Como eu disse ontem, Ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para ensinar e não para que vocês mandar ninguém fazer. Ele fez primeiro para que nós seguíssemos o exemplo dele. E ele foi o Cordeiro vivo que deu a sua vida para resgatar a nossa. Então, nunca, jamais você deve apartar da sua boca o livro dessa lei. Nunca você deve deixar de examinar as Escrituras e acreditar em contos da carochinha, em historinhas, em fábulas e blá blá blás que te querem enfiar goela abaixo. Não é porque estão em cima de um púlpito ou então num patamar mais alto que estão realmente falando o que Jesus quer. Pare de acreditar em tudo que ouve e examine as Escrituras. Procure saber se aquela palavra que foi dita para você tem respaldo na Bíblia, para que você não sofra uma decepção e venha dizer que é culpa de Deus, que a culpa é que o Senhor não faz, que isso não é verdade. Não, o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não deixa de forma alguma
sombra de variação no que ele prometeu, e ele prometeu que iria voltar. Ele disse que você teria aflição aqui, ele não disse que a sua vida seria 100%, que você não teria problemas, ele disse que você teria sim que passar pelas tempestades, mas que ele estaria do teu lado até a consumação dos séculos. Então pare de achar que vida com Deus é vida sem problemas. Vida sem problema é alguém que não está na direção de Deus, porque o Senhor diz que ai daquele que anda vagueando por caminhos largos, porque a porta é estreita. Então nunca na sua vida pense que o Senhor se esqueceu de você. Não, o que Ele prometeu Ele vai te cumprir. Agora, deixe as Escrituras te guiarem. O segundo erro é não conhecer o poder de Deus. E por que nós não conhecemos o poder de Deus? Por que nós não vemos os milagres que Jesus disse que nós faríamos ainda maiores? Porque não conhecemos as Escrituras. Porque não temos intimidade com o dono da palavra, porque não nos dedicamos, não temos intimidade com o dono do poder, porque se você tivesse intimidade com o dono do poder, você não precisava ficar aí murmurando. Aliás, se você murmura, você perde a sua bênção. O povo de Israel murmurou e não chegou à terra prometida, somente os mais novos chegaram. Então pense bem no que você tem falado, no que você tem visto, no que você tem feito e comece a conhecer o poder de Deus. A falta do conhecimento e do poder de Deus leva as pessoas a duvidarem dos milagres. É isso que hoje o povo vive. Hoje o povo vive uma incredulidade, acha que tudo se compra, tudo é financeiro. Tudo se paga, tudo é negociável. Pois eu te digo uma coisa, o seu preço, ou melhor, o seu valor foi pago na cruz do Calvário. E não tem dinheiro aqui da terra, nem riqueza de todo esse mundo que possa pagar a sua alma. Tem uma parábola que a Bíblia conta, que o servo aumentou os seus celeiros e disse para a alma dele, farta-te. Aí Jesus disse para ele, tolo, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens a oferecer? As coisas daqui da terra ficam aqui na terra. Nada que nós compramos, granjeamos aqui na terra vai conosco. Nada. Não seja caixa d'água, seja fonte, seja rio, transborde na vida dos outros. Não acumule nada aqui na terra, acumule tesouros no céu, com humildade, com caridade, com amor, com generosidade, com reciprocidade, porque é isso que nós viemos fazer aqui na terra. Transbordar esse conhecimento da palavra que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós viemos aqui porque nós sabemos quem deu a vida por nós. Nós estamos aqui, oh glória a Deus, aleluia. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, nós precisamos conhecer o poder de Deus. Temos que parar de ser tão incrédulos e duvidar dos milagres que o Senhor faz. Aleluia, Jesus. Infelizmente, a Bíblia, olha aqui para você ver o que esse comentarista diz aqui. Infelizmente, alguns homens ainda se recusam a crer. No Salmo 62, o salmista escreve dizendo, uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Lucas descreve o poder de Deus que opera em Jesus, dizendo que toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Esse poder que vocês procuram está no Verbo vivo,
Quando eu digo aqui que o maior erro é não conhecer as Escrituras, você jamais vai subir em cima de um palanque, vamos dizer assim, e profetizar se você não tem conhecimento da palavra. Pare de ser tão, como que eu vou dizer, pequeno no seu conhecimento. Não, mas eu li, eu estudei a palavra que eu vou pregar. Só isso? Deus precisa de mais, Deus quer mais intimidade contigo. E não é para você aparecer, não. É para Ele poder fazer o que você tem pedido a Ele. Se achegue mais a Deus. Busque mais. Mergulhe nesse conhecimento maravilhoso que é a palavra do Senhor. Nós podemos corrigir esses dois erros em nossa vida, examinando as Escrituras diariamente, e meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Glórias a Deus. Jeremias 1:8, Salmos 1, do 1 ao 3. E conhecendo mais ao Senhor, procurando se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Oséias 6:3 e Efésios 6:10. Viu? Se você conhece a palavra, você conhece o dono da palavra. E o que você falar, baseado na palavra, se cumprirá. Não venha falar de profecia ou de ideinhas aí, se você não tem conhecimento da palavra. Um profeta, no tempo do Senhor, profetizava porque o Senhor falava com ele. E hoje, tu tem profetizado de que maneira? Tu tem buscado o dono da profecia? Você tem certeza do que você está falando? Profetize dentro da palavra. E aquele que tem o espírito ligado com o dono da promessa, com o dono da profecia, vai entender o que o Senhor está falando para ele. Não busque palavras bonitas e nem... porque o Senhor conhece o nosso coração. Hoje o Senhor te diz: procure me conhecer, se aproxime de mim, eu quero fazer mais por ti. Não erre mais, examine as minhas Escrituras, me busque cada dia mais e você verá o poder de Deus exalar em todas as palavras que saem da sua boca. Essa é a palavra de hoje. Que o Senhor Jesus visite vocês e que o Espírito Santo dê entendimento a cada um de vocês. Beijo no coração. Até amanhã para o próximo devocional.